Você está preparado para aprender PROC-V? Então vamos logo começar. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, espero que você esteja muito bem. Meu nome é Karine Lago e nós já tínhamos um vídeo sobre PROC-V aqui, mas ele era muito antigo, já tinha 5 anos. Então nós vamos renovar a explicação e fazer uma série de vídeos sobre PROC-V. Então não termina aqui, você vai aprender tudo o que precisa do básico sobre PROC-V hoje, mas pode expandir o seu conhecimento em uma série de vídeos. Eu acho que serão de 8 a 10 vídeos, eu ainda não gravei todos, mas está ficando muito interessante. Então se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva para receber todas as notificações. E se você já é inscrito e esse conhecimento é muito básico para você, assista os outros vídeos aqui do canal, tem muita coisa para ver. Ou então eu também te convido a assistir esse daqui e até mesmo complementar a minha aula, ou dar sugestões de variações do PROC-V. Sem mais blá blá blá, vamos logo para a aula, faça download do arquivo para você aprender junto comigo, porque só praticando que você realmente aprende. Mas antes vamos entender o objetivo da PROC-V. Você deve utilizá-la quando você precisa procurar um valor específico que tem em outra tabela e que você quer trazer valores adjacentes a esse valor daqui. Por exemplo, eu tenho o código do cliente e eu preciso saber qual é o nome do cliente, mas eu não tenho o nome dele aqui nessa tabela, eu tenho em outra tabela. Então eu posso fazer uma procura desse código, que também está aqui, e retornar o nome do cliente e outras propriedades. E como toda função no Excel, ela possui argumentos. A PROC-V em específico tem 4. O primeiro deles é o valor procurado, que é exatamente o que você quer procurar. E normalmente nós colocamos apenas uma célula nesse argumento. Depois nós temos a matriz tabela, que é a matriz onde esse valor que você colocou no primeiro argumento será procurado. E esse valor procurado precisa estar na primeira coluna dessa tabela. Posteriormente, o terceiro argumento é o índice da coluna, que é qual coluna você quer retornar da matriz da tabela quando encontrar o valor procurado. E o quarto e último argumento é se você quer correspondências exatas ou aproximadas. Nessa aula veremos sobre correspondências exatas e na próxima aula sobre correspondências aproximadas. E você vai entender melhor o que significa isso. E agora nós vamos aplicar tudo o que aprendemos de conceito em uma situação real. Eu tenho aqui produtos e quantidades, e eu preciso saber qual é a quantidade desse produto em específico. Se eu não souber PROC-V, eu posso observar essa tabela e verificar que esse produto daqui é igual a esse, então nós temos 322 de quantidade. Posso vir aqui e colocar na mão, mas não vamos fazer mais isso porque você vai aprender o poder da PROC-V. Então eu vou deletar esse valor daqui e vamos agora escrever a PROC-V. Você pode fazer de duas formas, ou utilizando os argumentos de função ou então escrevendo diretamente. Inicialmente vamos utilizar os argumentos de função. Então com essa célula daqui selecionada em fórmulas, pesquisa e referência, vou selecionar a PROC-V. Ao clicar, teremos aqueles argumentos de função que eu comentei no início da aula. Então eu preciso falar qual é o valor que eu estou procurando. O que eu quero saber? Quero saber a quantidade desse produto daqui. Então eu vou selecionar essa célula onde está escrito esse produto. Posteriormente, tenho que dizer qual que é a matriz da tabela. Qual é a tabela que eu vou encontrar esse produto daqui? É essa daqui. Então eu vou selecionar após o cabeçalho e toda ela, desde o início até o final. O Excel vai fazer uma varredura por esses produtos, considerando essa primeira coluna daqui, e vai encontrar essa linha daqui com BE 2908 e vai retornar 322. Mas como que eu falo para o Excel retornar essa segunda coluna daqui? É no próximo argumento, que se chama número do índice da coluna. Eu preciso dizer qual que é o número da coluna. Então, essa daqui é a coluna número 1 que eu selecionei. E depois, essa do lado é a coluna número 2. Eu quero retornar a segunda. Então, eu vou colocar simplesmente o número 2. Não preciso fazer referência ao nome da coluna e nem ao intervalo. Simplesmente devo falar 1 ou 2. Toda matriz de tabela tem essa configuração. Suas colunas serão numeradas de acordo com a seleção 1 e 2. Nós já temos 3 argumentos preenchidos. O próximo é o procurar intervalo, onde eu determino se eu quero correspondências exatas ou aproximadas. Nesse caso, nós queremos exatas. E eu não preciso ficar decorando esse valor. Eu posso ler aqui embaixo que, para correspondências mais próximas, eu coloco verdadeiro e para correspondências exatas, eu coloco falso. Eu quero procurar exatamente esse produto daqui, igualzinho esse daqui, nada de aproximado. Então, eu vou colocar falso, que é o mesmo que 0. No Excel, 1 é verdadeiro e 0 é falso. Agora, eu vou pressionar OK com todos os argumentos preenchidos
e teremos o retorno de 322. Aqui em cima, conseguimos ver a nossa PROC-V. O primeiro argumento é o valor procurado, que é o produto. Posteriormente, nós temos a matriz tabela, que nada mais é do que a tabela onde tem os valores que eu quero procurar e aqueles que eu quero retornar. O terceiro argumento é o número do índice dessa coluna, se é a primeira coluna, a segunda, a terceira e assim por diante. E o quarto e último argumento é se eu quero procurar por correspondências exatas ou aproximadas. Nesse caso, estamos procurando por exatas, colocando o zero. Agora, se esse produto daqui mudar, não tem problema. Por exemplo, eu vou colocar esse produto, CA7457. Então, vou escrever CA7457. Apertar Enter. Está vendo que a quantidade mudou automaticamente? Nós temos agora 954. E é essa a intenção. Mas vamos dar mais sentido ao PROC-V agora em uma situação um pouquinho mais complexa. Aqui embaixo nós temos uma outra tabela, onde nós temos produtos, quantidade vendida, a data, e eu quero saber qual é a categoria desses produtos. Nós temos 3 categorias em específico. A roda é um componente, o capacete é um vestuário e o mountain bike é uma bicicleta. Então, eu quero retornar essas categorias nessas células. Para isso, nós vamos utilizar o PROC-V. Então, eu vou colocar igual, PROC-V, abrir parênteses. Já estou fazendo de uma maneira diferente, não estou utilizando mais os argumentos da função. Digitei diretamente a função aqui na célula. Eu já tenho um auxílio aqui de quais são os argumentos que eu preciso, mas é muito mais difícil fazer a PROC-V desse jeito, concorda? Mas você vai aprender. O primeiro é o valor procurado. Então, eu quero encontrar a roda, onde? Nessa tabela daqui da direita. Então, ponto e vírgula para separar os dois argumentos, eu já estou no segundo argumento, vou selecionar aqui da roda até a bicicleta, sem considerar o cabeçalho. Posteriormente, para ir para o terceiro argumento, posso colocar outro ponto e vírgula, e o número do índice da coluna que eu quero retornar é o número 2, porque essa é a segunda coluna da minha matriz tabela. Então, número 2, ponto e vírgula, para ir para o último argumento, que é se eu quero procurar o intervalo exato ou aproximado. Aproximado é verdadeiro, exato é falso. Vou clicar aqui nessa sugestão, vou deixar falso dessa vez, que é o mesmo que zero. Ao apertar Enter, teremos o resultado, retornou o componente, exatamente o que eu queria. E agora eu preciso aplicar essa mesma função para todas as outras células para baixo. Quero saber qual é a categoria do capacete. Ao invés de fazer uma nova PROC-V, eu posso arrastar essa fórmula daqui para baixo, clicando nessa alça de preenchimento aqui na direita. Está vendo que o cursor do mouse muda? Aqui eu tenho uma cruz em branco. Quando eu coloco aqui na parte inferior direita da célula, ele muda para uma cruz preta. E aí eu posso segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para baixo. E eu vou aplicar essa mesma função em todas essas células. Temos o resultado correto para capacete, onde nós temos o vestuário, e observe que a função mudou automaticamente aquela referência que procurava por roda para capacete, porque estamos utilizando referências relativas. E esse é outro conhecimento que você precisa para aprender PROC-V de verdade. Uma referência relativa significa que, quando você copiar essa célula daqui, que tem essa fórmula para outra célula, ela vai mudar automaticamente as suas referências de células aqui dentro. Se eu alterei uma linha para baixo, o que o Excel fez? Ele alterou também uma linha para baixo em todas as referências inseridas aqui no PROC-V. E foi por isso que foi retornado um erro de hashtag N/D, que significa não disponível. Esse erro daqui está dizendo que não foi possível encontrar capacete nessa tabela. Lembra da explicação que eu acabei de dar sobre referências relativas? Então, quando copiamos essa fórmula para baixo, nessa linha daqui, a tabela também arrastou para baixo, e eu não queria que isso acontecesse. Na verdade, eu queria que ela ficasse fixa aqui em cima. Isso aconteceu para todas as outras linhas. Aqui também arredou para baixo, vou colocar para cima. E assim por diante. Como fazemos para resolver isso? Basta falar para o Excel que essa matriz de tabela é uma referência absoluta. Então, eu vou apertar ESC e Ctrl Z para voltar ao estágio anterior, que é quando fizemos apenas o componente, e eu vou transformar a matriz da tabela, que é esse segundo argumento daqui, entre esses dois pontos e vírgulas, em uma referência absoluta, simplesmente pressionando a tecla no teclado F4, uma vez. Ao fazer isso, esses cifrões serão inseridos antes da letra G, que é a coluna, e antes do número 24, que é a linha, e também da H26, fazendo com que esses dois intervalos fiquem fixos, independente se eu copiar e colar essa fórmula em outro lugar. Ao apertar Enter, teremos o mesmo resultado. Essa variação daqui não interferiu na roda, porque não fizemos nenhuma alteração. Mas agora, quando eu selecionar essa célula e arrastar para baixo da mesma forma que eu fiz anteriormente, teremos todos os resultados corretamente.
Isso porque fizemos uma referência absoluta. Então, aqui nós temos a mesma tabela no mesmo lugar, mesmo que a gente tenha copiado essa função para 4 linhas depois daquela primeira. Aqui na B28, que é o nome dessa célula daqui, que contém roda, ela mudou automaticamente. A referência original era B24, mas agora é B28 porque essa é uma referência relativa e nós queremos isso, porque eu quero que ela se autoajuste de acordo com os produtos aqui na esquerda. Mas a matriz da tabela não, quero que ela fique fixa sempre. E esse é outro conceito que você acabou de aprender se já não sabia. Normalmente, em matriz da tabela, nós sempre colocamos como referências absolutas porque não queremos que ele vá para baixo. E no valor procurado, colocamos normalmente uma referência relativa para ele relativizar a procura de acordo com a linha que estamos. E o terceiro e último exemplo, só para fixar o PROC-V na sua mente, é esse daqui. Nós temos data do pedido, categoria, código de cliente, valor, e eu quero saber qual foi o cliente que comprou esse produto. Eu quero saber o nome dele, mas aqui eu só tenho código. E esse cliente daqui está em outra planilha, que é essa daqui, clientes. E, na verdade, eu não tenho apenas um intervalo, eu tenho uma tabela aqui dentro. Eu sei que eu tenho uma tabela porque aqui em cima está escrito ferramentas de tabela. Ao clicar aqui em Design, eu sei que o nome dessa tabela é Pessoas. Nos exemplos anteriores, eu vou voltar aqui na planilha Aula 1. Isso daqui não é uma tabela, é simplesmente um intervalo. Como que eu sei? Eu clico aqui e nada aparece aqui em cima. É um intervalo normal do Excel. Mas se eu quisesse, eu poderia transformar esse intervalo em uma tabela, selecionando suas células, ou então clicando em qualquer lugar aqui, e depois inserir e tabela. Ao clicar aqui, faremos uma criação de tabela e ela mudará os seus componentes e tem propriedades particulares que a gente vai ver agora no próximo exemplo. Então, eu vou apertar Ctrl Z porque eu não queria transformar esse intervalo aqui como tabela, foi só um exemplo. Aqui embaixo, nós vamos fazer um PROC-V puxando aqui de clientes, mas você verá que é um pouco diferente a tratativa de tabelas no PROC-V. Então, eu vou colocar aqui igual, PROC-V. E o valor procurado, que é o primeiro argumento, será o código do cliente, quero saber qual é o nome do cliente. Ponto e vírgula, agora eu preciso mencionar qual é a matriz da tabela, que é a clientes que está em outra planilha. Não tem problema, eu vou clicar aqui em clientes e a PROC-V ainda estará ativa. E agora eu preciso referenciar a essa tabela, então eu vou selecioná-la. Aqui da ID de clientes até lá embaixo. Para fazer isso, eu usei as teclas de atalho Ctrl seta para a direita e Ctrl seta para baixo, ao selecionar lá a primeira célula dessa tabela. Vou pressionar ponto e vírgula para irmos para o terceiro argumento, que é o número do índice da coluna. E agora nós precisamos analisar. O ID do cliente é esse daqui, ele está na primeira coluna, e eu quero trazer o nome, que está na coluna B. Então, eu quero a coluna número 2, porque aqui é a número 1, essa é a 2, essa é a 3 e assim por diante. Vou colocar aqui número 2 e o próximo argumento, que é o procurar intervalo, colocar um ponto e vírgula, eu quero que a correspondência seja exata, então eu vou escolher falso. Também poderia colocar 0, que é a mesma coisa. Vou pressionar Enter e teremos a função retornando o Angélica, que é o nome desse cliente daqui, 6353. Você notou que essa função foi construída de uma forma diferente que a anterior? Ao invés de referenciarmos as células, está escrito pessoas aqui. Na verdade, nem precisaria ter esse tudo. Eu posso referenciar apenas a pessoas. E essa pessoas é o nome dessa tabela. Então, quando eu clico aqui, depois em Design, em Ferramentas de Tabela, eu vejo que o nome dela é de pessoas. Se eu coloco outro nome, por exemplo, banana, que não tem nada a ver, mas só para ter um exemplo, vou voltar aqui na aula 1, ele automaticamente alterou essa referência daqui. Agora está chamando pela tabela banana. Então, não importa se mudar o nome dessa tabela depois, ele vai acompanhar essa mudança. Eu acho muito mais simples procurar por uma tabela, aqui na matriz da tabela, do que por referências de células como fizemos anteriormente. Vou apertar Enter e depois selecionar a célula para arrastar esses valores para baixo. E ao invés de selecionar e arrastar assim manualmente, vamos fazer de uma forma diferente também. Eu vou clicar 2 vezes aqui nessa alça de preenchimento, nesse ícone diferente no canto inferior direito da célula. Então, eu cliquei 2 vezes e automaticamente preencheu todos os nomes de clientes, alterando a referência que está procurando aqui, com o código de cliente, e trazendo a matriz da tabela fixa. Ou seja, não precisamos nos preocupar com referência absoluta e relativa quando fazemos um PROC-V a partir de uma matriz de tabela que é, de fato, uma tabela no Excel. Eu vou apertar ESC para sair dessa função, vamos ver se tudo foi retornado com sucesso. E foi. Temos todos os nomes aqui. Então, recapitulando tudo que fizemos, primeiro você aprendeu a utilizar os argumentos de função naturalmente, procurando por esse produto.
Posteriormente, utilizamos referências absolutas e relativas para trazer a categoria de cada um dos produtos. Então, aqui nós colocamos a referência absoluta com cifrões para fixar essa tabela sempre nessas células. E depois, aqui embaixo, fizemos um PROC-V a partir de uma tabela. Eu decidi juntar todas essas variações em uma só aula porque certamente você deve pegar esses 3 tipos de variações em algum momento ao utilizar o PROC-V. Então, inicialmente, isso é tudo que você precisa saber para fazer uma PROC-V. Chegamos ao fim do primeiro vídeo sobre PROC-V. Espero que você tenha gostado e tenha realmente aprendido. Não pare por aqui. Se eu já tiver postado outros vídeos da série sobre PROC-V e suas variações, vou deixá-las na descrição desse vídeo. É só você verificar aqui. Quanto mais você souber sobre Excel, mais oportunidades terá.